Olá, queridos, nós estamos aqui na Igreja Somos Um, gravando mais um podcast. E hoje nós estamos com um tema muito importante para a sua vida, que vai impactar muito a sua vida e na sua casa, o direcionamento que o Senhor quer dar para você. O nosso tema hoje é a bênção de esperar em Deus. Como nós brasileiros não gostamos de esperar, né? Mas o Senhor, Ele trabalha para aqueles que esperam nele. Olha, nós podemos ver uma pessoa na Bíblia que é Daniel. E ele esperou. Como ele esperou no Senhor até o momento que o Senhor livrou da cova dos leões. Daniel, o Senhor não livrou ele da cova, de ir para a cova, mas livrou ele da morte. Então, a espera dele, o posicionamento dele, levou ele a ser exaltado. Quando o rei chegou ali e chamou Daniel, Daniel disse assim, olha, o meu Deus, Ele fechou a boca dos leões e Ele não deixou eu ser morto. Eu estou aqui e eu estou sendo justificado perante Deus e perante os homens. E a bênção do Senhor que o Senhor tinha preparado, o propósito que o Senhor tinha preparado para Daniel, ele tomou posse. Sabe por que ele tomou posse? Por causa do seu posicionamento em meio a uma pressão que ele estava vivendo. Ele não mudou o seu posicionamento perante o que as pessoas estavam falando ao seu redor, perante as mentiras que o inimigo jogava na sua cabeça. Ele estava posicionado, adorando, orando e esperando a direção correta. E ele foi mais do que vencedor. E você aí, está curioso para saber quem está conosco hoje? Hoje nós vamos receber aqui a Raquel, a Ana Raquel. A Ana Raquel é casada com Edu. Ela é mãe da Duda. Ela é cristã, ela é professora. Ela é apaixonada por missões. Então, assim, ela foi treinada na espera, em tudo que o Senhor, nas promessas, no propósito que o Senhor tem para essa família. Ela teve que esperar e ela continua esperando no Senhor, assim como Daniel, e posicionada. Ela fez MBA em projetos sociais. Então ela vai compartilhar um pouco dessa espera, dessa direção que o Senhor deu para ela, em meio à pressão, igual Daniel. E o que eu achei mais interessante é o posicionamento de espera da Raquel. Então, Raquel, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz da sua participação aqui conosco, tá? Fique à vontade. E eu quero que você compartilhe conosco. É um tema, assim, tão propício nos nossos dias. Você concorda esperar no Senhor? E o brasileiro, ele não gosta de esperar. Você concorda? Concordo. Primeiro eu quero agradecer você, Amanda, pelo convite, agradecer o pessoal da Igreja Somos Um. Eu estou muito grata mesmo, e uma coisa que Deus colocou muito no nosso coração, na minha família, na vida do meu marido, é da gente testemunhar sobre aquilo que Deus faz e pode fazer. Nós somos testemunhas. Então, esse tempo aqui é para testemunhar mesmo para as pessoas que vale a pena esperar no Senhor. É muito difícil esperar humanamente, porque a gente está acostumado com tudo muito rapidinho. Um semáforo demora 60 segundos e a gente acha que é muito tempo. E não é. É 1 minuto, gente. Então eu estou muito grata. E é um tema que eu acho que nunca vai deixar de ser atual na vida do crente. Porque a gente sempre está tendo que esperar algo. Com certeza. E quando a gente entende... na minha adolescência eu já tinha ouvido isso. Que toda espera em Deus é bondade dele. Porque Deus podia resolver, mas depois quando a gente passa aquele tempo de espera e a gente vê que Deus tinha preparado algo, que a gente precisava desse processo da espera, a gente fica muito grato. E a gente até esquece. Então, você falou que eu sou casada. Eu me casei aos 30 anos e eu não estava nem esperando casar. Eu já achava que eu não ia casar mais, porque a mulher tem isso. Chegou aos 30, não casou, a gente acha que vai ser a tia da turma, né? E aí, eu conheci o meu marido com 29 anos, eu ouvi falar dele pela primeira vez em fevereiro, em dezembro a gente se casou. Então foi um negócio muito meteórico, foi muito rápido. Eu falo que para muita gente foi uma loucura, para muita gente foi uma linda história de amor, mas para a gente foi milagre purinho, do início ao fim. E a nossa vida até hoje é permeada de milagres mesmo. E tem muito a ver com esse tempo de espera, sabe? A gente vê isso, que Deus
está trabalhando essa espera em nós para aquilo que Ele mesmo já falou que a gente vai viver, mas que agora o que tem é um processo e a gente precisa passar por ele. Não tem como pular esse processo para poder viver aquilo, aquela bênção, aquele propósito que Deus tem para cada pessoa. Sim, e aí você conheceu sua esposa, você tinha 30 anos, e você tinha identificado já o seu propósito de vida, seu chamado com missões ou não? Sim, quando a gente conversou a primeira vez, foi até interessante, eu até brinco, a gente não ficou assim, qual a cor que você mais gosta? Você gosta de pizza ou de hambúrguer? Não, foi assim, o que você quer fazer da sua vida? Eu sou um missionário da Jocum, ele já tinha feito Jocum mais tempo do que eu. Ele já estava fazendo teologia e eu já sabia disso. Desde a minha adolescência, eu sabia que eu tinha sido criada para um propósito diferente das minhas amigas. Tanto que no meio das minhas amigas, eu sou a única mulher de pastor. Não, ninguém mais é. E não tem problema, porque Deus chama cada pessoa para uma coisa, né? Sim. Então eu sempre soube disso, mas eu também não sabia quando isso ia acontecer. Então eu sempre soube desse meu propósito e eu busquei alguém que tinha um propósito de vida igual ao meu, que era gastar a vida aos pés de Jesus, e com a igreja, com missões, amando pessoas. É a missão da nossa vida, por isso a gente está junto. A gente até brinca que a gente é muito diferente. Ele nem é mineiro, meu marido é sul-mato-grossense, então nós temos culturas diferentes, mas a gente está unido por um propósito. Então eu sempre soube disso desde a minha adolescência. Então não foi novidade para ninguém que eu me casaria com um pastor. Eu tive um pai, uma mãe, mas principalmente um pai que semeou muito isso no meu coração. Então eu já não tenho meu pai mais hoje. Então hoje, com 35 anos, quando eu olho para trás, nos meus 13, nos meus 10 anos, onde o meu pai me levava para projetos missionários, eu via aquilo, eu aprendi vendo o que ele fazia, era uma sementinha que estava aqui dentro e que passou muitos anos para ela poder florescer. Então eu já sabia disso, que esse era o meu propósito de vida. Talvez na minha adolescência eu quis fugir disso, porque a gente antigamente tinha aquele negócio, né? A missionária é solteira, o missionário passa dificuldade. Isso não existe. Claro que tem isso, é uma vida difícil. Mas se é o seu propósito, você precisa cumpri-lo. Não tem como você fugir dele. E aí vocês se conheceram e vocês estavam em Timóteo, aí vocês casaram aqui em Timóteo mesmo? Nós casamos em Timóteo. Ele estava em Belo Horizonte, porque ele estava fazendo o seminário. Então eu me casei em 2017, no finalzinho do ano. Em 2018 eu fui para Belo Horizonte com ele, né? E ali ele estava terminando o curso. Ele trabalhava numa clínica, num projeto com moradores de rua, casa de recuperação, e eu estava dando aula na escola. E aí depois disso a gente recebe um convite para pastorear uma juventude de uma igreja. E nós ficamos lá quase 3 anos, e aí a gente aprendeu muito, foi muito moldado, né? Porque você pastorear, você aprende muito, foi um presente para nós. E aí em 2021, que foi a grande virada da nossa vida, onde Deus reposicionou a gente 100% no nosso chamado, porque até então todo mundo enxergava a gente como missionário, que a gente ia para o campo, porque a gente ama o campo, a gente ama pessoas. Quando alguém fala assim, a pessoa ama missões, amar missões, gente, é você amar uma pessoa e mostrar para ela que ela tem um pai que a ama, que a fez. Tem até uma frase que fala que é você mostrar ao mendigo onde tem pão, o outro mendigo, porque a gente também está mendigando esse pão de Deus. Então é você mostrar para ele, olha, ali tem pão naquele lugar, você está com fome? Então é isso. Então quando a gente fala que ama missões, é nesse sentido de amar pessoas, de amar a obra, a gente respira isso, essa é a nossa vida. E aí em 2021 a gente teve essa virada toda, que foi por causa do Covid, que mudou tudo. E aí a nossa vida não é mais a mesma, nunca mais vai ser a mesma. E a gente sabe que o Covid foi algo que Deus preparou para a nossa família. Mas antes do Covid, todos nós já tivemos um encontro e ficamos apaixonados com Jesus. Você teve algum momento assim que você ficou apaixonada por Jesus e queria sair salvando todo mundo? Fazendo, eu quero fazer um serviço ali, eu quero ir lá falar de Jesus, eu quero. Você chegou a ficar incendiada, avivada desse jeito? Olha, eu nasci numa família cristã. Eu costumo dizer que eu nasci na igreja e eu nem sei falar aonde mais eu poderia ter nascido.
Então, eu nasci literalmente na igreja mesmo. Meus pais já eram crentes. E isso, para mim, é um privilégio. Tem muita gente que fica assim, mas a gente não tem um grande testemunho para contar, né? E, por exemplo, meu marido já foi envolvido com droga. Ele tem uma história, uma trajetória linda do que Deus fez, de onde Deus tirou ele, de onde Deus o trouxe. Mas eu também consigo enxergar beleza na minha história, que é uma história de alguém que ficou ali na igreja, cresceu ali. Que lindo. Que viu muitas coisas acontecer. E quando eu tem uma coisa que nunca sai do meu coração, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, teve uma conferência missionária na minha igreja. Isso tem muitos anos, né, gente? E eu nunca mais esqueci. Eu lembro que o pastor, era aquela época que as igrejas colocavam aquelas bandeiras dos países, hoje faz menos isso. E aí o pastor fez um apelo para quem queria, e eu fui lá na frente. E aí esse pastor vira e fala assim, olha, pai e mãe, se o seu filho estiver aqui na frente, vem aqui abençoá-lo e enviá-lo. E quando eu olhei para o meu lado, meu pai estava ali. Então é algo que nunca... eu já tenho 35 anos, eu nunca esqueço disso. De saber que eu tive um pai que sempre me impulsionou. Então eu sempre estava envolvida com um projeto, sempre quis em projeto, ajudar pessoas, evangelizar. A minha trajetória sempre foi permeada por isso. Claro que eu tive aí vários encontros que você fala, gente, se eu pudesse eu pregava aqui para um banco da praça, porque a gente quer mudar a realidade de uma pessoa através da ação do Espírito Santo. Então, ao longo da minha caminhada, eu tive muitos encontros com Jesus que me fizeram ter certeza que ele tinha me chamado. Esse final de semana mesmo, eu tive um encontro com ele, que eu falo que foi assim, era o último encontro que eu precisava para isso tudo que eu estou vivendo, para eu poder tomar decisões nele a respeito da minha família, do meu marido. Então foi um encontro que eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me chamou mesmo. Então, assim, tem gente que tem essa mudança meteórica. Essa não é a minha trajetória. Sim, eu te perguntei, um ponto seu que você falou muito importante. O meu testemunho é importante, sim. Com certeza, porque você foi criada na igreja, você conheceu a igreja real, que existe uma igreja imaginária, a perfeita, e existe a real, sim, que nós fazemos parte, que somos pessoas imperfeitas, que estamos juntos, lutando junto por uma eternidade. E você não se deixou, você às vezes se feriu, com certeza, mas você se levantou, se curou e continua acreditando na igreja, você não desistiu do seu chamado, do seu ministério, você é mais do que vencedora. Amém. É o meu ponto. E eu tive acesso a várias escolas de missões, convivi com vários jovens de todo o Brasil, muitos anos, e a ansiedade que eu via no coração deles, eles queriam ir. Eu quero ir. E as ministrações dos pastores falavam, espera o tempo de Deus. Por isso que esse tema, a bênção de esperar o tempo de Deus, até para fazer as coisas de Deus, nós precisamos esperar o tempo dele. Exatamente. E você é uma história viva sobre isso. Exatamente. Porque a gente fica querendo fazer, e a gente fica, parece até ser redundante falar nisso, um clichê, mas tem um tempo para as coisas acontecerem. Então, assim, quando eu tinha 13 anos, 16 anos, quando eu ia nos projetos, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, e tem um tempo mesmo, não adianta correr. Porque às vezes você acha que está preparado para aquilo e você não está. E aí você acaba atrapalhando aquilo que Deus quer fazer através de você. Quer fazer através de você, porque você achou, não, mas eu estava pronto. Não, você não está pronto, tem um tempo. Tem um tempo para você maturar e poder viver esse propósito de Deus. Isso é para todo mundo. E você identifica com Daniel? Você teve algum momento da sua vida que era só você e Deus? Ninguém conseguia resolver. Com certeza. E você viveu essa pressão e continua esperando em Deus? Eu estava dizendo aqui, né? A gente é casado e aí em 2021 a gente saiu da igreja para poder ir para o campo missionário. Que hoje a gente já entendeu que era uma fuga do ministério pastoral. Porque você pastorear pessoas é difícil, não é fácil. Mas era o chamado de Deus para nós. E aí o que acontece? O Eduardo, 10 dias antes da gente ir para o campo, estava tudo certo. A gente tinha mantenedor, a gente tinha uma casa para morar, a gente tinha igrejas nos apoiando, uma equipe que cuidaria toda da nossa imagem visual. Isso é muito importante hoje. A gente tinha tudo.
Não tinha como, isso não era possível a gente pensar que ia acontecer alguma coisa antes de ir. Sabe quando tá tudo certo? Sim. Que você fala assim, a bênção de Deus está comigo. E aí 10 dias antes da gente ir, o Eduardo pega Covid. E eu lembro que nos primeiros dias a enfermeira falou, não, o Eduardo tá ótimo, vai ganhar alta. Aí no outro dia já me ligam, ó, o Eduardo ganhou alta para UTI. O Eduardo tá com pneumonia nos 2 pulmões. E ele entrou no hospital dia 7, dia 11 ele foi entubado. Então foi muito rápido. Então aquilo ali pegou a gente muito de surpresa, eu não imaginava. Ele estava verdadeiramente na cova. Na cova, 100% na cova. E aí, foi um tempo que eu tive que me posicionar, ou eu caía de cama, e nessa época minha filha ainda tinha 6 meses, ela fez 7 meses com o Eduardo entubado, ou eu caía em desespero, ou eu me posicionava diante do Senhor e confiava nele, porque é aquela frase, né, quem entuba morre. E eu virei para o Senhor e falei, Senhor, o tubo chegou. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Agora é o Senhor que pode fazer um milagre de livrar o Eduardo do que o tubo faz. Então, igual o Daniel, não tinha mais o que fazer. Depois que ele entrou ali, ou Deus fechava a boca dos leões, ou Daniel seria devorado. O que me chamou a atenção é o comportamento de Daniel, que salvou ele. E você entendeu que você precisava de ter um comportamento equilibrado. É bom você compartilhar, porque tem pessoas vivendo e pessoas ficam desequilibradas em meio à pressão. Mulheres, principalmente, estão passando problemas em casa, com situação de enfermidade, desemprego. E o Senhor, Ele quer nos ensinar esse equilíbrio, né, Ana? Que Deus, quando a tribulação vem, a gente precisa entender, é muito difícil entender isso, mas quando você vai para Deus, e aí você percebe que Ele é o dono daquela situação, e aí não tem como mais você correr para lugar nenhum, porque a gente ficou sem alternativa nenhuma. Até tirar o Eduardo de Timóteo, ele estava aqui, até isso foi cogitado, de levar o Eduardo para São Paulo, mas aí o Eduardo já não tinha mais parâmetro para sair de Timóteo. E aí foi um momento que eu falei, eu preciso ir para Deus, que eu preciso me acalmar e confiar que Ele é o dono da minha história. E aí, nesse tempo, eu tive um encontro com Ele, dos vários encontros que eu falo, que eu acho que Deus prepara encontros pra gente diários, é só a gente estar atento a isso, que foi uma noite que eu estava no meu quarto, e a minha filha estava no berço, e eu ouvi uma voz com um tom de deboche para mim, falando assim, você não vai ver a Duda no berço? E aquilo ali me deu um medo. Eu não conseguia mexer. Que mãe que não vai levantar à noite para ver um filho no berço? Quem é mãe? A gente faz isso com muita naturalidade. A gente levanta para ver se está respirando, se está com coberta, se está com frio, se está com calor. Às vezes a criança te pede uma mamadeira. Isso é normal. E eu não conseguia me mexer. De tanto medo, porque eu achei que estava acontecendo alguma coisa com o Eduardo no berço. E aí eu falei, gente, mas quem está me falando isso? Aí eu falei, minha mãe está vindo aqui falar isso para mim? Será que é o Eduardo? O Eduardo ainda não tinha saído da minha casa, da casa da minha mãe ainda. E eu falei, não, o Eduardo não é porque ele não está conseguindo sair do quarto, a minha mãe não é. E nessa hora o Espírito Santo falou para mim assim, você está ouvindo o inimigo. Esse medo é ele querendo te paralisar nessa situação, Ana. E aí ele foi claríssimo, ele falou assim, ó, o seu barco vai agitar. O Eduardo ainda estava em casa. Mas eu estou com você. Não tire os olhos de mim. Se você tirar, você não vai aguentar passar por isso. E aí eu lembro que era julho, estava frio em Timóteo. Eu estava congelada. O medo me congelou. Eu estava com 3 cobertas, eu não conseguia esquentar. E aí quando eu ouço isso do Espírito Santo, aquela minha cama, que estava gelada, ela fica quentinha, eu consigo levantar, Dudinha estava dormindo perfeita, e ali a minha cama vira um ninho, e eu senti que Deus estava me aninhando, falando assim, olha, eu estou aqui, vai ser difícil, Ana, as coisas vão piorar, mas eu estou aqui. E foi essa voz que eu ouvi que me permitiu ficar 42 dias, meu marido ficou 42 dias internado. Foi através disso que eu consegui ter uma paz para lidar com todas as questões, que é um médico te ligar todos os dias. Cada dia um médico te liga
Cada médico tem um jeito de conversar com você, tem médico que ele é mais prático, tem médico que já é mais amoroso. Então foi ouvir isso. E aí eu falei, pronto, é isso, eu vou olhar para Jesus. E aí isso me fez assim, eu lembro que o médico ligava e falava, é muito grave. Aí eu falava assim, e como é que tá os rins? Não, tá tudo bem. Eu falava, então tá bom, graças a Deus. A gente aprendeu em cada ligação a agradecer, mesmo que o quadro estava um quadro de morte. O médico falava assim, não, mas o rim está funcionando. Hoje ele não teve febre. Isso. A gente começou a ver a gratidão, a gente começou a agradecer, mesmo diante de um cenário dificílimo, porque o Covid dele foi muito grave. É um milagre mesmo. Os médicos reconheceram isso. E a gente sabe que a mão de Deus pegou o Eduardo ali e devolveu a vida para ele. Nem era para ele estar aqui. Então, assim, na tribulação, se a gente não parar para ouvir... comigo aqui, um salmo que veio à minha cabeça sobre a sua casa, foi o Salmo 91. Esse salmo foi muito importante para mim na época da Covid. Eu lia muito, meditava muito nele. Nossa. Eu lembro que eu postei uma foto do Eduardo com esse salmo e eu mudava o nome e colocava o nome dele. Olha, a gente pode fazer isso na Bíblia, quando fala assim, para que todos saibam que há um Deus em Israel, para que todos saibam que há um Deus na vida do Eduardo, da Ana, da Duda, da Amanda, da casa dela. Que legal, você começou a orar e declarar esse salmo sobre a sua casa. Sim. Foi o que me veio à mente aqui agora. Esse salmo, a minha cunhada recebeu esse salmo de uma pessoa. Ela passou isso para mim, porque a gente, por um tempo, ela veio em Timóteo, mas depois ela voltou para a cidade deles. E a gente conversava. E esse salmo é um salmo que permeou esses dias, assim, muito, muito, muito mesmo. Sim, você escondeu no esconderijo do Altíssimo para encontrar descanso em paz. Descanso. Porque você precisava estar bem para cuidar da sua filha. Exatamente. E ele ficou quantos dias? 42 dias. 42 dias. Foram 42 dias. E quando os médicos deram alta, como é que foi, assim? Quando o Eduardo ganhou alta, e aí eu quero só falar uma coisa, que nesse tempo, Amanda, eu encontrei um lugar de descanso, aquele lugar que a Bíblia fala, de descanso mesmo, daquela paz que não tinha explicação. As pessoas me viam, elas ficavam assim, Ana, mas... Ninguém entendia. Eu falava, gente, é Deus está me sustentando. E aí, uma semana... Só puxando um parênteses, como é que é o mesmo Espírito Santo que está falando contigo? Essa semana eu vi um testemunho de uma pastora em Belo Horizonte. Ela é esposa de um pastor lá, de uma igreja muito grande. Ela perdeu a filha com 20 e poucos anos. Nossa. E as pessoas ao redor dela diziam, acabou, agora ela não se levanta mais, ela não ministra mais. Uma única filha que ela tinha. Nossa. Com um futuro assim brilhante. Eu segui a filha muito linda. E agora acabou para ela. Ela nunca mais vai ter força para levantar, para ajudar mulheres. E ela dando testemunho dela, ela fez o primeiro congresso agora após a morte e muitas pessoas foram nesse congresso. E ela falou assim, olha, não foi medicamento, não foi psiquiatra, foi o meu lugar secreto. Com meu Deus que eu estou aqui e eu estou curada e eu estou firme para ajudar pessoas. É isso. Existe uma força. Existe esse lugar e ele está disponível para qualquer pessoa acessar. Eu falo assim, Deus tem filho preferido? Não, ele tem filho que é mais íntimo. Então a gente fica ouvindo às vezes a história de alguém, nossa, aquela pessoa ora 3 horas por dia. A gente também pode orar, por que não? Então eu acessei um nível que eu nunca tinha acessado ainda, de tranquilidade. E isso me fez perseverar. Uma semana antes dele ganhar a alta, a gente pôde visitá-lo. Pra você ter ideia, eu não chorei. Eu conheço gente que chorou os 40 dias, eu não chorei em nada. Eu tava muito... Eu falo isso pra ele, Eduardo, Deus me deu uma paz tão grande que ele me preparou caso o médico me ligasse e falasse assim, Ana, você precisa vir. Porque quando fala assim, né, porque a pessoa está morrendo. Então eu estava pronta. Você alcançou, o Senhor, Ele ressuscitou e nos deu direito a sentar do lado dele nas regiões celestiais, mostrando que nós teríamos descanso em meio às tribulações. Exatamente. Você alcançou essa cadeira que estava preparada. O Senhor, vem cá, filha, senta aqui comigo. Exatamente. E aí, quando eu falo essa questão desse descansar, é algo que humanamente é impossível.
Você estava na sua casa, lá em Belo Horizonte? Não, a gente estava aqui em Timóteo. Isso tudo aconteceu aqui. Ah, tá. E eu falo que Deus tinha um propósito, porque eu precisava de um porto seguro, que foi estar na minha cidade, que foi estar junto com a minha mãe. Estando aqui em Timóteo, o que a gente conseguiu fazer? Nós levantamos eu falo que é um grande exército de 10 pessoas, porque quando o Eduardo entubou, eu já mandei assim, gente, todo dia vai ter uma vigília de oração na porta do hospital. No primeiro dia eu fui, no segundo eu testei positivo para Covid. Aí eu já não pude mais. Aí eu fiquei 15 dias sem ir. Mas as pessoas continuaram aí. Aí no primeiro dia aquele tanto de gente. Aí no segundo, um pouco menos. E até que ficaram alguns. E eu falo que foram pessoas que Deus escolheu para caminhar com a minha família. Pessoas que Deus já estava falando para uma delas para orar por um Eduardo, meses antes dele adoecer. Deus já tinha dado o nome dele para essa pessoa. Ora, Eduardo. E ela começou a orar. Então, quando isso aconteceu, essa pessoa foi. Então, assim, Deus foi... Esse descanso foi um negócio fora do normal. O que nos chama atenção, Daniel é conhecido como um adorador, porque ele abria a janela e 3 vezes por dia se prostrava e cantava e orava. E você entendeu, vou entrar com essa arma. Com essa arma espiritual, vou colocar adoração ali. O Eduardo fala assim, linda. Ana, você... através de você, porque eu falei, gente, vamos fazer isso. A gente construiu um muro ao redor daquele hospital. Humanamente, eram 10 pessoas, mas para Deus não tem isso. Deus fala que onde tiver 1 ou 2, o nome dele ali, ele está. E essas pessoas foram, assim, fundamentais nessa caminhada, e isso mudou a história daquele hospital. Tanto que os enfermeiros entravam e falavam assim, vocês estão aqui cantando pro Eduardo? Aí a gente falava assim, não, a gente está cantando aqui para vocês. E aí aquilo ali quebrantou muito, sabe? Muitos saíam, choravam, falavam, gente, não para de adorar, não para de fazer isso, está fazendo diferença. Porque a gente não estava ali só orando pelo Edu, a gente pedia a Deus para estender a cura dele sobre cada corredor daquele hospital. Você é tão preocupada em ir para o Nordeste, o Nordeste é quase outro país, e o Senhor querendo que você faça missão na sua cidade. Na minha cidade. Nossa, exatamente. Que incrível, né? Incrível. Esperar em Deus, assim. E aí vocês adoravam o Senhor, igual você falava. Aí ele recebeu alta, no dia da alta como é que foi? Aí ele recebeu alta, e aí no dia da alta a gente tava lá fora, violão, com uma música, blusa, a gente fez tudo. Blusa, foi muito legal. Mas ele saiu extremamente debilitado. Ele saiu com 40 quilos a menos, ele saiu com uma lesão no braço, com uma escara na região sacral. E eu lembro que a médica falou assim, olha, nós salvamos a vida do Eduardo, mas agora vocês também têm um grande desafio, que vai ser a recuperação dele. E assim, realmente, os primeiros 4 meses em Timóteo, Eduardo usou fralda. Graças a Deus, Deus enviou um anjo que chama Michele, que é uma enfermeira, para cuidar do Eduardo todos os dias. Deus levantou recursos de onde a gente nem sabe. Eu lembro que a gente fez um post porque a gente ia para missões, a gente ia viver de ofertas. Um parênteses nisso. Tem 2 anos que nós vivemos de oferta. Então, eu até brinco que lá em casa não tem o 5º dia útil. Não. A nossa vida, o dia que a oferta cair lá, ela caiu. E Deus sabe. Então, quando a gente está assim, agora não vai ter jeito. Deus levanta uma pessoa que a gente nem imagina. E aí a gente fez um post falando disso, que a gente precisava de recursos para cuidar do Eduardo. Gente, naquele dia foi uma loucura de oferta. Foi uma coisa assim, inexplicável, financeiramente, como que Deus também nos supriu. Levantou gente que a gente não conhece, sabe? Então, assim, porque a recuperação dele foi muito demorada, porque a ferida era muito grande. E mesmo assim, Deus foi tão bom que levantou a Michele para cuidar dele, um fisioterapeuta lá em casa. O Eduardo teve acesso, para a glória de Deus que a gente fala isso, às melhores formas de tratamento possíveis, tudo que ele podia ter acesso, ele teve. Humanamente falando, para nós isso era impossível, mas Deus foi levantando gente. Não, eu conheço um médico ali, não, liga para ele, esse médico tal vai atender. Então, assim, Deus preparou tudo para nós, sabe? É difícil, e eu falo 2 anos, porque tem 2 anos que a gente tá nessa espera, porque a recuperação dele foi longa.
essa lesão que ele teve no braço, ele sentiu dor 8 meses. Não tinha o que resolvesse essa dor. E aí a gente voltou para o Mato Grosso do Sul, para Maracaju, para ele se curar disso. E ali ele foi curado da dor, daquele útero ali da família, sabe? E hoje a gente está pronto para seguir. Deus sabe disso, mas a gente ainda está esperando o próximo passo, sabe? Quem dá um passo, igual eu estava te contando, essa semana eu cheguei a olhar, eu digitei assim, ó, casa mobiliada, apartamento mobiliado em Timóteo. Não tem nenhum. Aí eu falei, amém, Senhor, não tem. Então, nós vamos continuar onde nós estamos, mas nós precisamos que o Senhor nos ajude nesse tempo de espera. Porque nesse tempo de espera a gente pode acessar a paz, mas tem hora também que a gente sai desse lugar. Sim. O convite é pra gente, a gente é humano, então o convite é pra gente ficar. Sim. E aí quando a gente sai, a gente tem que deixar o Espírito Santo falar, olha, eu que estou aqui, volta, porque se você sair, a gente atropela um processo que está sendo construído. E aí a gente não vai viver o propósito que Deus quer que a gente viva. Tem muitas pessoas que esperam um certo tempo, depois desistem, retrocedem, começam a fazer na força do braço. Exatamente. E a orientação do Senhor é para nós, né? E vocês começaram pelo Espírito, agora vocês vão na força do braço, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Santo Espírito. E eu sou apaixonada por pessoas que são dependentes do Espírito Santo, que você é dependente financeiramente em tudo, né? Todos nós que tem trabalho fixo, somos, é Deus que manda. Sim. Mas a sua situação ainda nem tem o dia certo e você esperar também a provisão com filha. E você já está há 2 anos morando na sua mãe, não é isso? Nesses 2 anos a gente ficou na minha mãe ou na minha sogra. Então, nesses 2 anos, Amanda, aí a gente teve chance de morar junto, só nós 3, eu, Eduardo e a Duda, 45 dias, numa casa lá em Maracaju, que é do Eduardo. A gente ganhou, até nisso Deus proveu. Deus levantou um grupo de pessoas, nos abençoou, a gente reformou a casa. Uma casa gostosa, com grama, perfeita. A gente viu que a Dudinha virou outra criança. E no meio dessa reforma, Deus fala para o Eduardo, não se apegue, porque essa casa não é para vocês. E a gente sai dessa casa novamente para vir para o Timóteo, debaixo de uma palavra. Então, assim, tem 2 anos que a gente está nisso, tem 2 anos que as nossas coisas estão em malas. Então, agora a estação vai mudar. As minhas roupas de frio vão voltar para malas, de calor vão para minha estante, porque não tem guarda-roupa. Na casa da minha mãe não tem guarda-roupa que caiba as nossas roupas. Então, a gente está vivendo 100% na dependência. Não tem área nenhuma da nossa vida que não esteja diante do Senhor mesmo. Não tem. Tá tudo diante dele. E como foi essa questão, porque você é formada em pedagogia, de você não estar atuando? Como foi essa questão para você? Quando eu decidi ter a Duda, quando eu me casei em 2018, eu trabalhei em uma escola. Aí depois disso eu fui mandada embora, eu falei, Eduardo, eu não sei mais se eu vou mexer com isso, enfim. E aí em 2019 eu peguei um serviço totalmente diferente, que era na convenção, escritório, enfim. E aí eu saio dessa convenção para engravidar. E uma decisão que nós tomamos como casal, como família, é a minha participação dentro desse ministério. Então, quando eu saí do meu emprego lá, que já não era mais escola, para ajudar o Eduardo no ministério, aconteceu coisas assim, foi maravilhoso para nós, ministerialmente falando, eu ser essa esposa que abriu mão para ficar ali. Então essa é uma decisão nossa, que eu hoje se você me perguntar, Ana, você quer trabalhar na escola ou na igreja? Eu quero trabalhar na igreja. Que lindo, um amor mesmo. Né? E isso está no meu coração, é o meu desejo. Pode ser que por enquanto, sei lá, que eu possa ter que voltar a trabalhar? Sim, eu posso ter. A gente não tem controle. A gente não tem controle disso. Então, ano passado, eu voltei para a sala de aula 6 meses, por uma questão financeira mesmo. Porque, assim, eu gosto da pedagogia. A pedagogia me ensinou muitas coisas. O chão da sala de aula me ensinou muito, 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 muito. Mas não é a minha missão de vida. Sim. Então, hoje, eu não estou trabalhando. Hoje eu estou por conta do Eduardo
e da Duda. A minha missão é a minha casa, né, no sentido deles, assim, é onde eu estou. Então, assim, para mim não é problema nenhum. Tem gente que vai, mas eu até tentei, até apareceu uma oferta, aí não deu certo, depois eu fiquei tão frustrada esse ano, aí eu fiz uma oração, falei, Senhor, me leva aonde eu preciso estar. É para eu estar naquele lugar ali, naquela empresa, naquela escola, o Senhor vai abrir uma porta, porque o Senhor está vendo a situação. Se não abrir, o Senhor, amém, eu vou continuar confiando no Senhor, eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso cuidar da minha filha, mas eu não vou fazer nada com a força da minha mão, não vou voltar a ser professora por causa de um salário, eu não preciso disso, no sentido que o Senhor é meu provedor, não é aquele lugar, eu já entendi isso. Então, para mim, hoje não é um problema não estar trabalhando, porque eu quero estar 100% na obra do Senhor. Esse é o desejo do meu coração e da minha família. Eu não estou dizendo aqui que é um problema esposa de pastores trabalhar. Não. Isso é uma decisão que a casa toma. A minha casa tomou essa decisão. Pode ser que por algum momento eu precise voltar? Pode ser. Mas se eu não tiver que voltar, ótimo. É o que eu quero mesmo. Já passou várias mulheres aqui na mesa, depois você acessa lá o YouTube, cada uma com um testemunho sobre essa questão que Deus tirou, depois Deus avança com a pessoa, dá outra oportunidade, tem que fechar uma porta para abrir outra. Então o Senhor, ele é extraordinário, ele age, ele não está dentro de uma caixa, ele age da maneira que ele quer, dentro da família, ele conhece o propósito de cada família. O que me chamou a atenção aqui no texto de Daniel, assim, eu assemelho muito com a sua situação, sobre o rei. O rei tinha afinidade com Daniel, mas por causa da situação que ele se envolveu, ele ficou neutro, ele deixou as coisas acontecerem. E principalmente vocês que andam muito, tipo assim, vocês já tiveram numa cidade, em outra, em um, em outro, né? Essa falta de apoio não vai impedir do agir de Deus na vida de vocês. Eu vi isso na vida de Daniel. O rei tinha uma afinidade, mas não podia fazer nada. Muitas vezes, você falou muito de pessoas que te abençoam, mas também muitas vezes existe situação que autoridades não ficam neutras, não tem como nos ajudar. Sim. É o próprio Deus também limitando para a gente confiar somente nele. Exatamente. Você entendeu isso já na sua vida? Sim, porque muitas vezes, Amanda, a gente pensa assim, não, daquele lugar ali eu tenho certeza. A gente confia numa pessoa, a gente confia numa situação, a gente confia numa influência que a gente tem. Isso. E Deus sabe disso. A gente às vezes não fala, mas o negócio está aqui. Então, nessa caminhada nossa de 2 anos, a gente vivenciou uma situação que a gente estava em casa e aí chegou uma oferta de um rapaz que é soldado do exército e o cara estava em missão lá no deserto do Saara. Gente, quantos quilômetros está isso? Eu nem sei. E quem estava do meu lado, vendo a minha condição, não fez. Então, a gente às vezes confia nisso. Sim. E às vezes a pessoa também, Deus também não permite que a pessoa ajude, sabe? Para te tirar. Para tirar do seu coração. Exatamente, para eu tirar daquilo a confiança naquela pessoa. Não, porque aquela pessoa, ela vai me ajudar, porque ela pode. Não, gente. Até eu tenho certeza, Amanda, que todas as pessoas que nos cercam, que nos abençoam, é o Senhor que envia. Exatamente. Porque humanamente falando, é impossível uma pessoa que não foi tocada pelo Espírito Santo fazer um depósito na sua conta de R$10.000 para te ajudar. Isso é muito bom, porque tem pessoas que vão nos ouvir e devem ter essa dúvida, porque um dia desse eu comecei a questionar, Senhor, eu tenho feito tão pouco, porque eu já abençoei muitas pessoas. E eu falei assim, Senhor, eu tenho feito tão pouco, eu lendo e o Senhor falando que é melhor dar, abençoa, abençoa. E eu comecei a chorar com o Senhor ali, e falando que eu não era digna de estar na presença dele, porque eu tenho feito muito pouco. Eu comecei a me acusar, né? O inimigo juntamente com mentira. E eu sentei na mesa com meu esposo e eu falei assim, nós estamos fazendo tão pouco, nós precisamos arregaçar a manga e nós precisamos nos mover, nós precisamos nos mover. Eu sei da seriedade do reino do Senhor. E o Senhor, ele começou a ministrar, filha, lembra, há muitos anos que eu te falei, até as pessoas que você vai precisar de ajudar, você vai encontrar com elas. Ele me deu essa palavra. E eu sosseguei, porque eu não tenho condição de sair ajudando. Eu acho que a maioria fica com essa dúvida. E a gente acaba retendo, porque quer fazer muito. Mas o pouco que a gente tem, o Senhor vai enviar.
até uma fralda que você vai dar com uma pessoa, se eu envio uma mãe lá no supermercado, a pessoa está lá contando o dinheirinho que não tem como comprar, você vai oferta ali, você não precisa de contar para ninguém. Exatamente. Então, assim, uma roupa que você não usa mais, são tantas maneiras, né, que os servos do Senhor, eu creio que é uma dúvida geral. Muitas pessoas deixam de ajudar porque acham que não tem, mas você tem. Todos nós temos Sim, alguma coisa para claro. ajudar. E tem uma coisa nisso, Amanda, da dependência de Deus, que é muito importante, que quando Deus fecha uma porta que talvez era provável para você, porque você confia naquela pessoa, porque aquela pessoa conhece a Deus, não tem por que ela não te ajudar. E quando Deus tira isso de você, Ele também está colocando em você a humildade para você pedir. Porque não é difícil pedir? A gente passou por isso. Eu tive que pedir. A gente precisava, ano passado, tinha que pagar um boleto do Eduardo, ele vencia no outro dia. Era um boleto que tinha a ver com o recolhimento dele, para ele poder receber depois o INSS. Enfim, a gente não tinha dinheiro. E aí, vamos ter que pedir. Não. Que difícil você chegar para uma pessoa e falar assim, aqui, olha, eu tô precisando de R$1.000 para pagar um boleto. E aí eu falei, eu vou pedir. Aí eu mandei mensagem para um casal, amigo nosso. O rapaz é um menino que cresceu comigo. Eu falei, olha, só veio você na minha cabeça. Eu preciso pagar essa conta amanhã. Eu não tenho esse dinheiro. E aí eles ficaram tão agradecidos de poder fazer aquilo. Já queria ter feito, mas não sabia como poder ajudar. Porque às vezes a pessoa quer te ajudar, mas você tá naquela aparência, não, tá tudo bem. A pessoa ela não chega. Ela tá ali disponível para te ajudar. Mas tem hora que a gente tem que se humilhar mesmo, que é ligar para alguém e falar assim, você pode me dar esse dinheiro? Porque eu nem pedi emprestado, eu pedi para ele me dar, porque eu também não sei se eu poderia pagar isso de volta para ele, entende? Então, nesses 2 anos de espera, a gente vê o cuidado do Senhor, a gente vê Deus colocando humildade no nosso coração. Quando alguém fala assim, Ana, eu tenho isso para a Duda, você quer? Eu falo, eu quero. Ela tá precisando. Ah, não, ela não tá precisando. Obrigada, gente. Eu já ganhei. E isso é um movimento do Senhor mesmo, pra gente ficar rendido, porque senão a gente tira essa humildade e fica aqui nesse lugar onde a gente não precisa de ninguém, onde ninguém precisa de nós, e a gente para de enxergar isso. E aí a gente não consegue, a gente começa a achar, não, porque eu tenho muito pouco também, eu não posso dar. Ah, não, mas a Amanda não tá precisando. Olha lá os meninos da Amanda. Então com a roupa tal, tá tudo bem na casa dela. E fica nesse jogo de aparência, sabe? Até mesmo dentro da igreja. A gente tem que saber do que os nossos irmãos precisam. Nesse tempo a gente experimentou pessoas que olharam no nosso olho e falaram assim, o que vocês precisam? O Eduardo, ano passado, tentou fazer um experimento, uma experiência com a vitamina D, que é uma coisa nova aí na medicina para tratar doenças autoimunes. E com isso era uma lista de comidas que ele não podia, né? Aí ano passado uma amigona nossa chegou com uma compra lá na nossa casa. Comprou 3 tipos de leite, porque o Eduardo não podia. E foi comprando. Gente, eu fiquei assim, ó. Olha como que Deus é maravilhoso. Mas por quê? Porque a gente também se colocou nesse lugar de vulnerabilidade, onde todo mundo viu a situação da nossa família. Nossa. Então, ano passado, quando a gente estava em Maracaju, a igreja lá do Eduardo nos ajudou com cesta básica quando a gente foi para nossa casa. Porque morando na casa da mãe dele, a gente também estava protegido financeiramente de alguma coisa, né? Porque a casa era dela, então ela fazia compra, a gente ajudava. Então, quando a gente sai dessa casa e vai para nossa casa, era a gente que tinha que arcar com as coisas. Então, a igreja nos oferece uma cesta básica. Se você falasse para mim, há 5 anos, que eu precisaria de uma cesta básica, eu nunca iria acreditar. Eu ia falar, eu vou precisar de cesta básica? E aí Deus me coloca nessa situação. Então, quando a cesta chegava, a gente falava, Senhor, muito obrigada por essa cesta maravilhosa. Então, assim, e isso é uma coisa que a gente quer passar para a Duda. Então, quando a gente ora todo dia no almoço, a gente fala, Senhor, obrigada, porque essa comida foi o Senhor que proveu para nós. Aí a gente fala, amém, Dudinha, ela, amém. Então, isso é algo que a gente quer imprimir na Eduarda, entender que é o Senhor que sustenta a gente mesmo, através de pessoas, lógico, que ele toca para que aquilo ali chegue até a gente. A missão, né, sua com a sua filha, que você está passando, a Duda, ela está passando na água e no fogo com vocês. Sim. E está sendo moldada no caráter, de acordo com a palavra. O Senhor está preparando essa flecha aí, né, para lançar. Ela vai muito além de você. Com certeza, né? A gente fala isso. O Eduardo fala assim, a Dudinha,
vai ser uma pregadora. Quando a Eduarda estava na minha barriga ainda, eu vou contar isso. Deus deu para ele um sonho que ele ensinava a Eduarda a lutar com a arma espiritual que ela tinha. Ele tinha uma arma espiritual e ela já tinha uma arma espiritual. E ele ensinava ela. Então, o pai e a mãe precisam ensinar o filho. É a gente que vai lançar. E eu sei que ela vai muito mais longe que a gente. E esse é o nosso desejo mesmo. Então, tem dia, Amanda, que humanamente falando, como mãe, eu falo, ai, tadinha dela, não tem quarto. Porque não tem. Hoje, ali na casa da minha mãe, ela tem um quarto mesmo, mas não é aquele quarto que a gente sonha quando a gente tem um filho. Dá mais o primeiro, né? Ô, Ana, eu lembro, bem no início de eu converter, eu estava passando por um desemprego, a gente teve que entregar a casa para a empresa, tivemos que entregar a escola para a empresa, tudo. Saímos sem nada. E eu estava no início, então não tinha encontrado ainda essa cadeira, né, de descanso, que está em Deus, esse esconderijo. E a professora da igreja pediu meu menino, desenha a sua família. Aí ele foi me desenhar. Ele me desenhou com o cabelo para cima, bem para cima, assim, fez assim meu cabelo. Ó. E pintou de preto, tudo de preto, meu rosto de preto, tudo de preto. E aí a pastora da igreja veio falar, ela fez especialização em desenhos, o que significa? Olha, Amanda, quando eu vi, eu fiquei assustada. Porque ele fez assim com o meu cabelo, ó, grandão, né? Aí eu falei assim, que é isso? É como seu filho está te enxergando. Nossa. Aí ela falou assim, ela sabia de tudo que a gente estava vivendo, aguardando também uma transferência. E eu falei assim, exatamente assim que eu me encontro. E eu fiquei triste naquele momento. O que eu estava passando com meu filho? Eu precisava de estar mais equilibrada, mais calma, né? Chorando com o Senhor no esconderijo. E aí eu mudei. Foi um ensinamento para mim. Não, Senhor, as provações agora, o meu filho tem que ver o meu posicionamento, porque ele vai aprender. Uhum. Vai passar para ele como ele vai lidar com as situações difíceis. Eu tenho ensinado também isso. Eu falei assim, filho, ele faz o plano de leitura dele, bíblico, ele ora. Ele foi passado pelo fogo também e pela água. E ele fala assim, por que, mãe, você quer tanto que eu tenha esse relacionamento com Deus? Eu tenho vocês. Aí eu virei e falei assim, vai ter um momento, filho, que vai ser você e Deus, como Daniel. E ele fala, é mesmo, mãe? Eu falei, sim, vai ser você e Deus. E aí, meu filho, você vai precisar de confiar, de saber aonde você vai encontrar o equilíbrio na sua casa, na sua família. E aí até esses dias ele brinca, nossa, mãe, tem sido eu e Deus esses dias. Já está experimentando. 12 anos. O que eu mais quero, assim, Amanda, é que a Duda entenda o privilégio que ela teve de nascer nessa família. Sabe? Nessa família pastoral. A Duda nasceu numa família pastoral, sim, numa família missionária. Ela nasceu numa família onde ela tem um pai e uma mãe que foram chamados, que decidiram viver para isso, sabe? Então eu não quero que ela cresça achando que ela é uma coitada, tadinha, não vai ter nada, não vai ter as coisas, não pode ir ali, porque a gente às vezes, antigamente eu via muito isso, porque o filho de pastor não pode ter nada, porque se o filho de pastor tiver isso, não sei o que. Então eu não quero isso, o que a gente quer imprimir na Eduarda é isso que o seu filho está vivendo, para ela ter esse encontro e que ela saiba que ela foi escolhida para ser dessa família. Sim. E isso é um privilégio. Então, assim, tudo isso que a gente viveu e ainda está vivendo é um privilégio para nós. Exatamente. Isso também, por um tempo eu me sentia assim, porque eu via alguns olhares para mim, nossa, coitada da Ana, ela vive de oferta, ela está vivendo de doação. Porque a minha mudança, que ficou guardada pra gente pro sertão, ela tá guardada ainda. Eu não tive acesso a essa mudança. A única coisa que eu peguei dessa mudança foi a geladeira que eu trouxe pra casa da minha mãe. Então, roupas eu não tenho. Isso tudo que tá aqui, ó, que eu tô usando aqui, são coisas que eu ganhei agora. E aí eu comecei a ficar com dó de mim. Nossa, coitada, quase perdeu o marido e tal. Aí eu falei, não, peraí. E aí o Espírito Santo vai trabalhando e falou assim, Ana, você não é coitada, é um privilégio você tá passando por isso em meu nome. Quando o Eduardo acordou do coma e ele viu que o braço não mexia e era uma dor insuportável, o Espírito Santo falou para ele que você saiba que é precioso, como é precioso sofrer em meu nome. Isso é um texto da Bíblia. Sim. Então, isso ficou ecoando na cabeça dele dias no hospital. É necessário que você saiba como é precioso sofrer em meu nome. Então eu falei, sim, Senhor,
A nossa família passou por isso. Se uma pessoa, teve um encontro contigo, se uma pessoa voltou para o Senhor, já valeu a pena. A gente não ter casa, a gente não ter privacidade, a dor que o Eduardo passou, isso afetou o nosso casamento de alguma forma que a gente também teve que contornar, porque o Eduardo dormiu separado muitos meses, porque ele sentia muita dor. E para ele era melhor um colchão no chão, a cama não era legal. Então a gente teve que reconstruir tudo isso. Mas se tudo isso desagou em uma pessoa que conheceu Jesus e teve um encontro com esse pai, que é um pai amoroso, que é salvador, que é criador, já valeu a pena. E eu não estou falando isso aqui para, nossa, Ana, não estou, porque eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu estou passando, eu sei o que isso me custou. Mas eu vejo que foi um tempo do Senhor sobre a sua casa. O Senhor é como se ele tivesse puxado, nesses 2 anos, ele puxou a flecha para trás. Ó, vocês não vão ser lançados, vocês vão retroceder. E nesses 2 anos que vocês estão retrocedendo, eu estou forjando, eu estou tornando vocês forte, mente forte, espiritual, casamento, relacionamento com o filho. E eu já estou preparando para soltar. Exatamente. E aí vocês vão alcançar o alvo certo, a vontade certa, que é perfeita, agradável. Aos seus olhos era perfeita, está no Nordeste. Mas a vontade do Senhor ela é perfeita e agradável em todo momento. Amém, é verdade. E como que eu me identifico muito com o seu testemunho, peregrina de coração. Não tem colocado, o Senhor tem ensinado, a sua família não coloque o seu coração nas coisas dessa terra. Uma hora você pode morar numa kitnet, uma hora você pode morar numa casa, uma hora você pode estar com os seus móveis todo aqui, uma hora você não ter os seus móveis, não ter nada. Sim. Vocês são peregrinos de coração. E o Senhor tem honrado e você fala com muita autoridade, com muita verdade. Amém. Tá aqui para exaltar o nome do Senhor, sempre você diminuindo, para exaltar quem Ele é e que Ele cresça cada vez mais através da sua vida, querida. Muito bom ter recebido você aqui. Obrigada, isso aqui é uma lembrancinha gente, obrigada, do podcast Mesa com o Amado. Aqui é Mesa com o Amado porque vocês compartilham com o amado, seu amado tem feito na sua vida. Alma. Sim. E foi um privilégio você receber esse convite, tá, Ana? Obrigada. Nós estamos aqui terminando mais esse podcast Mesa com o Amado. E que você venha curtir, venha comentar, você venha compartilhar. Porque daqui saiu tesouros, pedras preciosas que precisam ser compartilhadas sim. Riquezas, aonde você vai entender o trabalhar do Senhor. Aonde você que está aí me ouvindo vai encontrar refrigério para a sua alma. Talvez você está desesperado, você está perdendo coisas, você está num lugar que você não queria estar, vivendo uma tribulação, em meio a acusações como Daniel. Às vezes aquela pessoa que você precisa contar, que daria o braço para você, ela não pode, ela está neutra. Mas eu quero dizer para você que vale a pena esperar. Se for preciso, dê a sua vida, entregue a sua vida aos pés do Senhor, mas entrega tudo. Seja peregrino de coração. E você não vai se arrepender. Eu creio que o Senhor vai mudar a sua história. E você vai ver que valeu a pena. Um grande abraço para você.